Pessoal, o mangá do Minato, Naruto Gaiden Worse dentro do Redemoinho já saiu. E para quem esqueceu, o Minato ganhou este mangá porque ele venceu a competição de popularidade Naruto Top 99. E neste mangá temos a história da criação do Rasengan com alguns extras pelo caminho. E este mangá é um one shot de um capítulo, então quem queria um mangá cheio de aventuras do Minato jovem, sinto decepcionar, mas isso não aconteceu. O capítulo começa com o Minato e o time Jiraiya daquela época em uma batalha contra dois Jinchurikis, o Jinchuriki do 4 caudas Son Goku e o Jinchuriki do 5 caudas Kokuo. E nesse momento eles se preparam para lançar duas Bijudamas e o Jiraiya diz para o Minato que eles precisam de recuar por enquanto. E o Minato usa o Hiraishin para teleportá-los dali e ao ver o poder de uma besta com caudas em primeira mão, tudo o que o Minato pensa é que uma delas está dentro da Kushina também. E no quadro seguinte vemos a Kushina sendo atormentada pela Kurama em seus sonhos. Depois ela desperta. Nos pensamentos dela podemos ver que esta não é a primeira vez que isto acontece. E não só isso, como a sua rotina é sempre a mesma, em que ela como uma Jinchuriki é monitorada dentro de uma área restrita para prevenir caso ela saísse do controle. Em seguida, a Kushina se encontra com Minato para o treinamento da técnica de selamento, mas ele diz que não irá poder treinar com ela porque ele quer treinar uma técnica diferente. Ela pergunta que técnica é, mas ele diz que não pode contar porque a técnica é incompleta e perigosa e ele não quer que ela se fira. E ele diz isso porque aqui a técnica ainda não tinha nome e a única forma da Kushina saber sobre era se ele demonstrasse, por isso ele diz que é instável e perigosa. Depois disso, o Minato tem que ir e a Kushina tenta segui-lo, mas é parada por um dos guardas. E essa cena da Kushina sendo parada pelos guardas enquanto ela olha o Minato caminhar em direção aos amigos lembra muito a infância do Naruto, principalmente esse olhar de tristeza. E o Minato vai e a Kushina começa a pensar na Mito Uzumaki, porque antes da Kushina ser uma Jinchuriki, a Mito era a Jinchuriki da Kurama e sendo a sua sucessora, a Kushina passava muito tempo com ela. E nessas memórias, a Mito diz para a Kushina que o recipiente da 9 caudas deve encontrar o amor e se encher dele, porque ao fazer isso, apesar de viver como um Jinchuriki, para 9 caudas ela encontraria felicidade. Na cena seguinte, a Mito leva a Kushina para mostrar aquela técnica de corrente que a Kushina e a Karin usam em Naruto Shippuden. E é essa técnica que a Kushina jovem usa para prender os guardas e fugir para ver o Minato. E no caminho, o poder da Kurama vaza um pouco e podemos ver isso pela mudança no seu olho que assume uma forma mais bestial. A partir daí, corta para o Minato que está em treinamento com Jiraiya. E eles dizem que a técnica é muito instável e difícil de controlar. Então Jiraiya tem a ideia de combinar a rotação do redemoinho do cabelo com a moldagem do chakra. E o Minato diz que isso é superstição. E o Jiraiya responde que isso não é inteiramente verdade, porque ele sempre molda o chakra para a direção do redemoinho do cabelo dele, que é para a direita. Então o Minato pergunta sobre o seu redemoinho e o que acontece é que o Minato tem dois e cada um gira para um lado, um para a direita e outro para a esquerda. E como esse é um fenômeno inesperado, ele não sabe como prosseguir, então eles decidem fazer uma pausa e aqui temos uma cena icônica do Jiraiya, com certeza uma referência ao facto de que o Jiraiya trazia gelados para o Minato como para o Naruto. E o Jiraiya pergunta para o Minato qual ele prefere e ele diz que tanto faz, e com isso ele tem um momento de lucidez, um momento de clareza em que ele usa os gelados e o redemoinho como analogia para chegar ao resultado. E o Jiraiya diz que pessoas com 2 redemoinhos são gênios e que o sentido para ninjutsu do Minato é incrível. E depois o Minato dá esse nome horrível ao jutsu e o Jiraiya pensa que ele não tem talento para nomes. Ainda bem que o nome do Naruto veio de um dos livros. Se fosse o Minato, o Naruto teria recebido um nome horripilante. E a seguir, o Jiraiya tem que ir a uma missão e a Kushina aparece. E o Minato pergunta se ela pode estar ali. E ela mente e diz que o terceiro permitiu. Ela diz que foi ali para pedir desculpas e o Minato também pede desculpas por quebrar a promessa de treinar com ela. Depois eles iniciam uma conversa onde o Minato revela que quebrou a promessa com ela para que ele pudesse dominar a técnica o mais rápido possível e que ele criou a técnica para protegê-la, para que ela tivesse uma técnica que pudesse corresponder ao poder dela de Jinchuriki, porque ele não quer perdê-la.
E nesse momento o estado emocional da Kushina chega ao extremo e isso faz com que o selo da Kurama fique instável e comece a vazar chakra dela. E a Kushina entra em modo besta de cauda e ataca o Minato. Dentro da Kushina, o selo começa a se quebrar e a Kurama aproveita isso para se soltar e tenta fazer com que a Kushina desista de lutar e diz para ela que ela não devia confiar em ninguém e que um dia o Minato iria usá-la também. E diz para ela desfazer o selo completamente e que se ela fizesse isso, ela seria liberta de todo o seu sofrimento. Mas antes que a Kurama conseguisse atingir a Kushina, ela é parada por uma técnica de selamento feita pelo Minato. E se vermos antes, a Kurama tinha correntes à sua volta e agora o que prendia era uma espécie de parede, ou seja, os selos são diferentes. Na cena seguinte, ao sentir o selo, a Kurama diz o seguinte: esse pirralho, mesmo que não seja do clã Uzumaki, ele está a aprimorar o selo de 4 símbolos com a sua própria técnica. Um shinobi do calibre do primeiro Hokage Hashirame. Ainda existem outros como ele. E nessa fala da Kurama podemos ver outro feito genial do Minato. Ela diz que o Minato está a aprimorar o selo com a sua própria técnica, ou seja, além de restaurá-lo, ele usou da própria técnica e conhecimento para criar um selo à sua maneira. Realmente um gênio. De volta ao mangá, o Minato consegue conter temporariamente a Kurama. E apesar da Kurama tentar desencorajá-lo, ele diz que ele se envolve com a Kushina porque gosta de pessoas fortes, especialmente aquelas mais fortes que ele, ou seja, ele considera a Kushina muito mais forte do que ele mesmo, e por isso ele ama a Kushina, e que não suporta perdê-la. Depois tem mais um flashback com um diálogo muito bom da Kushina e da Mito Uzumaki sobre o clã, e ela explica que um redemoinho e um espiral são diferentes, sendo que um redemoinho é em 2 dimensões, sempre plano, e o espiral é tridimensional e mesmo que pareça que o caminho é o mesmo, o piso e o cenário irão mudar. Ela leva a Kushina para o topo de um edifício, onde se pode ver o monumento Hokage. Lá ela diz que ela sempre vai para lá em tempos difíceis para contemplar a paisagem. E ela diz que elas podem estar dentro do vórtice, mas se tentar escalá-lo sozinha, ela poderá encontrar o amor e que se ela fizer isso, certamente o vórtice se transformará em uma espiral. Depois, a Kushina recobre a vontade de lutar e usa a técnica de selamento das correntes para tentar selar a Kurama. E ela consegue voltar aos seus sentidos, mas ao ver isso, a Kurama os chama de idiotas enquanto cria uma Bijudama. Então ela primeiro retira o controle da Kushina e ataca o Minato. E nesse momento, a Kushina fala para o Minato fugir e sair dali, mas ele se recusa a deixá-la. Então o Kurama diz para o Minato soltá-la, porque ela é a Jinchuriki dela, e que ele não tem nada a ver com isso. E o Minato a contraria e diz que ela não é a única dentro da Kushina, ele também está. E vemos uma representação do Minato dentro do selo, como quando Killer Bee ajudou o Naruto a conquistar o poder da Kurama e ele fez aparecer tentáculos dentro do selo. E nesse momento, o Minato usa o Rasengan, que aqui ainda não chamava assim, para lutar contra a Kurama. Pelo visto, ele venceu, já que ele acorda no hospital com a Kushina totalmente bem. Depois, enquanto eles fazem uma caminhada, a Kushina pergunta como ele desenvolveu a técnica que ele usou contra a Kurama, já que ela parecia muito com a esfera de chakra que o 9 Caudas estava prestes a usar. E aqui, ao responder, ele confirma que o Killer Bee disse para o Naruto que o Minato usou as Bijudamas como referência para criar o Rasengan. O que ele diz é: no campo de batalha eu vi as esferas de chakra do Jinchuriki de perto, usei como referências. Depois ele diz que queria confiar esta técnica à Kushina para que ela pudesse combater os outros Jinchurikis. E quando ele diz o nome da técnica, ela se assusta de tão louco que o nome é. E ela diz que, como a técnica foi criada para ela, ela iria nomeá-la. Então, ela leva o Minato ao mesmo local que a Mito levou ela no último flashback e ela decide chamar a técnica de Rasengan. E o capítulo termina com o Minato com o rosto enquadrado no monumento Hokage, enquanto diz que é um bom nome para a técnica. Ainda tem muito mais para se falar sobre referências e conexões que acontecem nessa obra. Então, se quiserem mais vídeos sobre esse mangá e sobre o Minato, deixem nos comentários, mandem as suas ideias. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o like e se inscreva para que haja mais conteúdo. Ative o sininho para estar sempre alerta e até a próxima.